Capítulo 17. Das tributações e dos incentivos fiscais. Não tem nenhum artigo, tudo vetado. Capítulo 18. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento Rural. São fonte de recursos financeiros para o crédito rural, programas oficiais de fomento, cadernetas de poupança rural operadas por instituições públicas e privadas, recurso financeiro de origem externa, decorrente de empréstimos, acordos ou convênios, especialmente reservados para aplicação em crédito rural, recursos captados pelas cooperativas de crédito rural, multas aplicadas à instituição no sistema financeiro pelo descumprimento de leis e normas do crédito rural, recursos orçamentários da União, outros recursos que venham a ser alocados pelo poder público. Artigo 82. São fontes de recursos financeiros para o seguro agrícola os recursos provenientes da participação dos produtores rurais, pessoa física e jurídica e de suas cooperativas e associações, dotações orçamentárias e outros recursos alocados pela União. E o restante foi vedado. Capítulo 19. Da irrigação e drenagem. A política de irrigação e drenagem será executada em todo o território nacional, de acordo com a Constituição e com prioridade para áreas de comprovada aptidão para irrigação, áreas de reforma agrária ou de colonização e projetos públicos de irrigação. Compete ao poder público estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Irrigação e Drenagem, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola, coordenar e executar o Programa Nacional de Irrigação, baixar normas objetivando o aproveitamento racional dos recursos hídricos destinados à irrigação, promovendo a integração das ações dos órgãos federais, estaduais, municipais e entidades públicas, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola, apoiar estudos para a execução de obras de infraestrutura e outras referentes ao aproveitamento das bacias hidrográficas, áreas de rios perenizados ou vales irrigáveis, com vistas à melhor e mais racional utilização das águas para irrigação. Instituir linhas de financiamento ou incentivos, prevendo encargos e prazos, bem como modalidades de garantia compatíveis com as características da agricultura irrigada, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola. Capítulo 20. Da habitação rural. É criada a política de habitação rural, cabendo à União destinar recursos financeiros para a construção e ou recuperação da habitação rural. Parcela dos depósitos de caderneta de poupança rural será destinada ao financiamento de habitação rural. Artigo 89. O poder público estabelecerá incentivos fiscais para a empresa rural ou para o produtor rural, nos casos em que sejam aplicados recursos próprios na habitação para o produtor rural. Capítulo 21. Da eletrificação rural. Compete ao poder público implementar a política de eletrificação rural com a participação dos produtores rurais, cooperativas e outras entidades associativas. Parágrafo 1. A política de energização rural e agroenergia engloba a eletrificação rural, qualquer que seja sua fonte de geração, o reflorestamento energético e a produção de combustíveis, a partir de culturas da biomassa e dos resíduos agrícolas. Entende-se por energização rural e agroenergia a produção e utilização de insumos energéticos relevantes à produção e produtividade agrícola e ao bem-estar social dos agricultores e trabalhadores rurais. O poder público incentivará prioritariamente atividades de eletrificação rural e cooperativas rurais através de financiamento das instituições de crédito oficiais, assistência técnica na implantação de projetos e tarifas de compra e venda, não sei onde eu parei, então vou começar de novo. Artigo 94. O poder público incentivará prioritariamente atividade de eletrificação rural e cooperativas rurais através de financiamento das instituições de crédito oficiais, assistência técnica na implementação de projetos e tarifas de compra e venda de energia elétrica compatíveis com os custos de prestação do serviço. A construção de pequenas centrais hidrelétricas e termoelétricas de aproveitamento de resíduos agrícolas que objetivem a eletrificação rural por cooperativas rurais e outras formas associativas. Inciso 3. Os programas de reflorestamento energético e manejo florestal, em conformidade com a legislação ambiental nas propriedades rurais. Inciso 4. O estabelecimento de tarifas diferenciadas orozonais.
Artigo 95. As empresas concessionárias de energia elétrica deverão promover a capacitação de mão de obra e ser empregada nas pequenas centrais referidas no inciso 2 do artigo anterior. Capítulo 22 da mecanização agrícola. Compete ao poder público implementar um conjunto de ações no âmbito de mecanização agrícola para que, com recursos humanos, materiais e financeiros, alcance preservar e incrementar o Parque Nacional de Máquinas Agrícolas, evitando seu sucateamento e obsolescência, proporcionando sua evolução tecnológica, incentivar a formação de empresas públicas ou privadas com o objetivo de prestar serviços mecanizados à agricultura diretamente aos produtores rurais através de associações ou cooperativas, fortalecer a pesquisa nas universidades e institutos de pesquisa e desenvolvimento na área de máquinas agrícolas, assim como o serviço de extensão rural e treinamento e mecanização, aprimorar o centro de ensaios e testes para o desenvolvimento de máquinas agrícolas, divulgar e estimular as práticas de mecanização que promovam a conservação do solo e do meio ambiente. Capítulo 23. Disposições finais. No prazo de 90 dias da promulgação dessa lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso projeto de lei dispondo sobre produção, comercialização e uso de produtos biológicos de uso em imunologia e de uso veterinário, corretivos, fertilizantes, inoculantes, sementes e mudas, alimentos de origem animal e vegetal, código de uso de solo e da água e reformulando a legislação que regula as atividades de armazéns gerais. Artigo 98. É o Poder Executivo autorizado a outorgar concessões remuneradas pelo uso de prazo máximo de 25 anos sobre as faixas de domínio das rodovias federais para fins exclusivos de implantação de reflorestamento. Parágrafo único. As concessões de que trata esse artigo deverão obedecer às normas específicas sobre a utilização de bens públicos e imóveis, constantes da legislação pertinente. Artigo 99. A partir do ano seguinte da promulgação dessa lei, obriga-se ao proprietário rural, quando for o caso, a recompor sua propriedade à reserva florestal legal, prevista na Lei 4.771 de 1965, a nova redação dada pela Lei 7.083 de 1989, mediante um plantio em cada ano de pelo menos 1/30 da área total para complementar a referida reserva florestal legal. Parágrafo 2. O reflorestamento de que trata o caput deste artigo será efetuado mediante normas que serão aprovadas pelos órgãos gestores da matéria. Artigo 102. O solo deve ser respeitado como patrimônio natural do país. Parágrafo único. A erosão do solo deve ser combatida pelo poder público e pelos proprietários rurais. De novo, então, né? O poder público, através dos órgãos competentes, considerar incentivos especiais ao proprietário rural que preservar e conservar a cobertura florestal nativa existente na propriedade, recuperar com espécies nativas ou ecologicamente adaptadas áreas já devastadas de sua propriedade, sofrer limitação ou registro no uso de recursos naturais existentes na propriedade para fins de proteção dos ecossistemas, mediante ato do órgão competente federal ou estadual. Inciso 4. Promover a substituição do sistema pecuário extensivo pelo sistema de pecuária intensivo. Adotar o sistema orgânico de produção agropecuária. Parágrafo único. Para o efeito dessa lei, considera-se incentivos a prioridade na obtenção de apoio financeiro oficial através de concessão do crédito rural e outros tipos de financiamentos, bem como a cobertura do seguro agrícola concedidos pelo poder público, a prioridade na concessão de benefícios associados a programas de infraestrutura rural, notadamente de energização, irrigação, armazenagem, telefonia e habitação, a preferência na prestação de serviços oficiais de assistência técnica e de fomento através dos órgãos competentes, o fornecimento de mudas de espécies nativas e ou ecologicamente adaptadas a produzidas com a finalidade de recompor a cobertura florestal, e o apoio técnico educativo no desenvolvimento de projetos de preservação, conservação e recuperação ambiental. Artigo 104. São isentos de tributação e do pagamento do imposto territorial rural as áreas de imóveis rurais consideradas de preservação permanente e de reserva legal, com a nova redação dada pela Lei 8.073. Parágrafo único do artigo 104. A isenção desse imposto, que é o território rural, estende-se às áreas de propriedade rural de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declarados por ato do órgão competente federal ou estadual que amplia as restrições de uso previstas no caput desse artigo. Artigo 106. É o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, o MAR, autorizado a firmar convênios ou ajustes com os estados, Distrito Federal, territórios e municípios, entidades e órgãos públicos e privados, cooperativas, sindicatos, universidades, fundações, associações visando o desenvolvimento das atividades agropecuárias, agroindustriais, pesqueiras e florestais,
dentro de todas as ações, instrumentos, objetivos e atividades previstos nessa lei. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga suas disposições em contrário. 17 de janeiro de 1991.